Como a Bíblia relata experiências marcantes de orações que homens e mulheres tiveram ao longo de suas caminhadas. O registro desse episódio na vida de Moisés não poderia faltar nas nossas reflexões e certamente nos ajudará a insistir nessa dinâmica espiritual, onde podemos conversar com Deus e obtermos o seu favor. O texto está em Êxodo 33, do 1 ao 18, mas eu lerei apenas alguns versículos. Recomendo toda a leitura pausada, recomendo a leitura com alegria e podermos perceber que nós também podemos ousar, falar com Deus, orarmos e colocarmos diante dele as nossas necessidades. O texto, como eu já citei, vai dizer assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Versículo 12 até o versículo 18, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Como ouvimos a leitura, o início do capítulo começa com uma má notícia: eu não subirei no meio de ti. Essa declaração mostra que o relacionamento entre o Senhor e os israelitas ainda não estava estabelecido e em paz, embora a promessa da terra tivesse sido renovada. O povo reconheceu sua perda e lamentou e até chorou ao ouvir que o Senhor não iria no meio dele, o que significava que os israelitas não deveriam construir o tabernáculo, o lugar onde Deus havia dito que habitaria entre eles. Em Êxodo capítulo 25, 8 e o 29, do 44 ao 46. Não haveria sentido em construir uma arca e um tabernáculo no qual colocariam os registros do concerto, um lugar designado como habitação do Senhor e onde ele encontraria com o seu povo, se não houvesse mais concerto com o Senhor e este não fosse mais habitar entre eles. Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada, muito difícil, uma viagem longa, com muitos desafios, e o Senhor agora está se recusando a continuar caminhando com um povo, como diz o versículo 5,
Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Então, temos aqui um embate, uma situação dificílima para um líder, e mesmo sendo um homem com o porte de Moisés, Moisés sentiu que estava numa missão impossível de ser realizada. Então Moisés ele faz 3 pedidos a Deus. Como eu já li anteriormente, do versículo 12 até o versículo 18, ele faz esses 3 pedidos e Deus gosta de cada um particularmente. Em cada pedido, Moisés se arrisca mais. Ele deseja conhecer os propósitos do Senhor, ter Deus como companheiro na própria missão divina, quando ele vai dizer para Deus que se o Senhor não for conosco, não nos envies, como diz o versículo 15. E ele insiste no versículo 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E por último, Moisés pediu que Deus revelasse para ele a sua glória, quem realmente Deus é. E Deus então disse para Moisés, versículo 14, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. É a certeza de que Deus irá com eles, de que Deus os socorrerá e de que Deus os ajudará a conquistar a terra, a permanecer na terra, a ter vitória na terra, e até a chegada lá o Senhor os acompanharia nessa difícil caminhada que era enfrentar o deserto e finalmente chegar à terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaque e também a Jacó. Eu quero ainda insistir aqui no versículo 15, quando Moisés vai dizer: se não fores conosco, não nos envies. Quantas missões nós temos realizado sem insistir que Deus nos conduza, que Deus nos ajude e que Deus também nos conceda vitória. Muitas vezes é na força do nosso braço. Mas nessa semana em que nós estamos aqui falando sobre oração, o desafio é exatamente que a gente não abra mão desse diálogo, não abra mão desse momento de conversa que nós podemos fazer, conversando com Deus, insistindo com Deus e mostrando para Ele que nenhuma missão pode ser realizada sem a glória, sem a presença, sem a ajuda, sem a direção dEle. E é sobre isso que nós estamos meditando hoje. Que Deus então nos ajude, que Deus então nos conduza e que Ele mesmo nos dê a alegria e a certeza de que Ele estará conosco, de que Ele irá conosco e que nos dará certamente vitória completa, seja na vida pessoal, seja na missão que estamos desenvolvendo, seja com a nossa casa, com a nossa igreja, com a nossa comunidade, onde quer que estejamos. Vamos ousar mais, porque Moisés nos ensina esse caminho hoje. Uma ótima reflexão, um ótimo dia. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.